Olá, meus queridos, aqui professor Jussival, aula de História para você. Como nós havíamos combinado, né, e havíamos dito lá no começo do ano letivo, que nós, lá para dezembro, a gente encerraria nosso ano letivo com todo o nosso conteúdo, né, da primeira etapa do primeiro ano do ensino médio, já todo ele concluído. E agora nós vamos chegar aqui aos últimos conteúdos na área de História, e nós vamos justamente trabalhar a crise dos séculos 14 e século XV, final aí da Idade Média. Lembrem-se que nós já havíamos trabalhado aí a primeira etapa da Idade Média em aulas anteriores, que é o período que nós chamamos a Alta Idade Média. Agora nós estamos trabalhando a Baixa Idade Média. Inclusive na aula anterior nós discutimos claramente com vocês as Cruzadas e depois o Renascimento Comercial e Urbano. E agora nós vamos trabalhar a parte final desses últimos anos aí que permeia aí toda a Idade Média, né? Que professor Jussival, vamos discutir agora com vocês a Guerra dos 100 Anos, né? Que faz parte aí do contexto dessa crise. Primeiro é necessário você analisar o seguinte, que a Guerra dos 100 Anos, ela começa do ano 1337, vai finalizar no ano 1453, se você for calcular vai dar 116 anos, portanto muito mais de 100 anos esse conflito vai acontecer. Esse conflito acontece, né, entre dois países da Europa, França e Inglaterra. É muito importante a gente analisar, né, como foi o desenrolar de toda essa confusão aí entre esses dois países. É importante analisar que o Reinaldo Franco foi formado lá no começo, né, eu já discuti isso para vocês, na formação dos Estados Nacionais franceses e também na Inglaterra. Os anglos e os saxons fundaram uma nação ao norte da Europa, chamado de Inglaterra, né? E aí essa Inglaterra, ela era uma das principais potências mundiais naquele tempo, e a França também não ficava muito atrás. Embora depois que houve a divisão do território e a diminuição um pouco desse território francês, mas ainda assim era uma nação muito grande. Bem, basicamente o conflito entre França e Inglaterra neste período é por briga de sucessão do trono francês. É importante vocês analisarem uma coisa. Nós temos de um lado o rei da França chamado Felipe IV, conhecido também como Felipe o Belo, né? Ele é da dinastia chamada de Dinastia Valois, né? Felipe IV. E do outro lado nós temos o Eduardo III da Inglaterra, tá bom? Então, esses dois aí estão disputando, né, quem vai ficar com o país de quem. E qual é o grande motivo dessa confusão? É porque eles queriam controlar a região dos Flandres, era a região onde ficava ali os Países Baixos, a região onde hoje é a Bélgica, onde é a Holanda, né? E era muito importante no comércio de tecido, esse período. Era muito importante, nesta época, o comércio de tecido nessa região. E aí os dois países brigavam por isso aí. E aí nós vamos ter nessa guerra duas fases. A primeira fase, uma imensa vantagem da Inglaterra, e é importante analisar que essa guerra não é uma guerra que acontece todo ano, toda hora tendo conflito, até porque não tinha contingente de exército para isso. É uma guerra de 116 anos, batalhas que tinham aqui, depois paravam 3, 4, 5 anos, depois retornavam outras batalhas, depois reis assumiam, morriam, depois outras batalhas, e assim foi durante 116 anos esse conflito. E aí lembre-se que eu falei para vocês que no período da Idade Média vivia-se pouco tempo. Por que vivia-se pouco tempo? Primeiro, muita doença, conflitos, né? Toda hora estava tendo guerra. Nós temos também o advento aí de doenças naturais, como a famosa peste negra, que nós vamos ver daqui a pouco. E nós temos então um ciclo também de doenças naturalmente que tinha, e as pessoas não viviam tanto. Na Inglaterra, por exemplo, a idade média de um homem para poder viver e até vir a falecer era na base de 35 a 40 anos de idade, né? Crianças, por exemplo, a mortalidade infantil era muito grande. Então, num período da Idade Média era muito fácil, né, de um homem morrer jovem, né, devido a tudo isso. E uma das naturezas desse próprio, das pessoas irem perdendo a vida, eram os conflitos de guerra. Uma dessas guerras, a Guerra dos 100 Anos, né? Então, nessa primeira fase, há uma imensa vantagem da Inglaterra. A Inglaterra vai tomar de conta de muito território francês,
Mas aí Carlos V da França, em um desses momentos, há uma recuperação parcial, né, francesa, de alguns territórios franceses. E aí dentro da França também há há uma situação, porque Carlos VI, que é o filho de Carlos V, acaba sendo preso pelos ingleses, e aí eles resolvem então fazer tipo uma espécie de uma junção das pessoas de dentro da França pagar aquilo que chama de tipo uma espécie de um imposto para liberar o rei. E aí é dentro da França que acontece a divisão. A divisão entre os Armagnacs e os Borgonhões. E aí, nessa divisão, eles não vão pagar o resgate do rei, e o rei Carlos VI, filho de Carlos V, acaba vindo morrer, né, cativo, preso lá na própria Inglaterra. Bem, depois da morte de Carlos V, né, nós vamos ter aí a chegada do trono de Carlos VI, Carlos VII, aliás. E aí, gente, Carlos VII vai ter uma sacada interessante. Ele vai se juntar juntamente com Joana d'Arc, uma camponesa que vivia no interior da França, e essa menina, ela ainda jovem, teve sonhos com Nossa Senhora, dizendo que estava sendo ungida para poder liderar o exército francês contra os ingleses. Resultado, Carlos VII, filho de Carlos VI, que foi morto lá na prisão da Inglaterra, neto de Carlos V, junto com Joana d'Arc, consegue expulsar alguns ingleses da região da França e consegue então a ter um certo momento de paz. Mas aí, gente, a região das pessoas, um grupo de pessoas que eram contra, né, contra a França, dentro do próprio exército francês, vai trair Joana d'Arc, e em uma das emboscadas, em uma dessas batalhas, ela acaba sendo presa e enviada para a Inglaterra. E lá os ingleses vão colocá-la em praça pública e vão tocar fogo, atear fogo no corpo dela em uma fogueira, dizendo que ela era uma herege, que ela era uma bruxa. Joana d'Arc então será morta, e aí, gente, será o fim dessa história, desta menina, né, que liberou o exército francês contra os ingleses. Anos mais tarde, a Igreja Católica reconhece, depois de tanta peregrinação dos franceses, de tanta louvor que se dará a ela e reconhecimento a ela, dar aí o título a ela de Santa Joana d'Arc. Bem, em 1453 acaba a Guerra dos 100 Anos e vai haver uma centralização política na França, e os ingleses também vão ficar com os prejuízos dele, e enfim o conflito acaba depois de 116 anos. Veja que é um conflito que só serviu mesmo para poder matar muita gente, e por disputa de espaço, de terra, território e de poder, né? Bem, depois desse conteúdo, que é um conteúdo breve, a gente vai aqui passar para um novo conteúdo. É um conteúdo que vamos chamar de a peste negra. Também faz parte do contexto dessa crise que vai acontecer, né, na Idade Média, na Baixa Idade Média. Acontece em 1347 até o ano 1350. São 3 anos de uma surpresa nada agradável que vai acontecer dentro da Europa. Hoje nós estamos vivendo o momento do coronavírus, pois neste período aí eles viveram o momento da famosa peste negra. Por que o nome é chamado de peste bubônica, professor? Como está escrito aí nesta lâmina. Peste bubônica é porque as pessoas que contraíam essa doença contraíam com os sintomas no corpo, debaixo das axilas, no pescoço, debaixo das virilhas, aparecia bulbos, que eram uma espécie de tumores arroxeados e que eles estouravam. E quando eles estouravam, o próprio vírus se espalhava no ar. E aí as pessoas iam se contaminando. Mas tudo começou como? Bem, segundo relatos históricos, nas embarcações que faziam o comércio, né, com a região da China, com a região também do Mar Negro, a região do Mar do Norte, a região mais ao norte da Europa, dizem que quando esses barcos chegaram, por exemplo, na Itália, em Nápoles,
em Veneza, né? Quando eles chegaram lá para poder descarregar aquilo que eles foram buscar em outros lugares, seu comércio, enfim, quando eles ancoravam os barcos, quando viram essas grandes viagens de comércio, as pessoas já desciam adoecidas, já desciam sentindo febre, já desciam sentindo falta de fôlego, já desciam sentindo já com caroços debaixo das axilas, e já descia dessa embarcação muito mal. E quando tentavam fazer alguma coisa para poder fazer que as pessoas chegavam nas casas de saúde para ver se as pessoas melhoravam, não melhoravam coisíssima nenhuma e acabavam morrendo. Há relatos de que alguns padres eram chamados para dar extremunção nas pessoas, e quando o padre dava a extremunção, era questão de 2, 3 dias, aquele padre já estava doente também, ou seja, foi muito rápido. E como é que eles pegavam? Os relatos diziam que os ratos que existiam dentro dessas embarcações tinham na sua urina, né, e na pulga desse rato também era o elemento que propagava esse vírus. E aí as pessoas foram passando de um para o outro. Resultado, morte de 1/3 dos europeus, ou seja, a cada 3 pessoas, uma morria, né? Em torno de 25 milhões de pessoas morreram na Europa nessa época, nesses 3 anos. Os cadáveres ficavam na rua, a céu aberto. As cidades eram pouco cuidadas, porque as cidades não tinham esgotamento, eles não tinham a limpeza das ruas, as pessoas faziam necessidades em tambores, deixavam em um dos espaços da casa, no fundo da casa, de semana em semana que eles jogavam fora os dejetos como urina e fezes no meio da rua. Aí eles poluíam também com esses dejetos à beira dos rios, enfim. As cidades medievais não eram bem cuidadas, eles não pensavam em sanitarização, eles não pensavam em limpeza. Resumo da ópera nessa história toda é que vai ter a grande contaminação e rápida, muito rápida, no meio das pessoas. Vejam neste mapa aí, onde está aí de amarelo queimado aí, gente, a região de contaminação muito grande da peste negra, ou também conhecido como peste bubônica, tá bom? O que vai acontecer? O enfraquecimento dos nobres, obviamente, quando mais pessoas vão morrendo, as pessoas vão deixar de trabalhar nas terras e vão deixar de produzir, e a crise econômica se abate sobre todo mundo, né? Isso aí é natural, inclusive nós estamos vivendo esse momento aqui com essa pandemia, né? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma grande crise, sobretudo no setor agrícola, né? Tá aí esse quadradinho mostrando aí para vocês a peste no setor agrícola, o que vai afetar sobremaneira o comércio, o que vai afetar todas as cidades. Foram 3 anos de difícil convivência. E você se pergunta, professor, como foi então que toda essa peste negra sumiu? Simples. Medidas de sanitarização. Começaram a perceber que era melhor limpar as ruas das cidades e começar então a limpar a beira dos rios e começar então a dar um novo ar, um ar melhor para a cidade. E também, gente, há um determinado fator interessante, fator climático. Dizem os historiadores da Idade Medieval que fazia naquela época uma média de 6 graus a 8 graus Celsius ano na Europa. E de repente, não mais que de repente, por obra ou graça divina, não se sabe, começou então a ficar na base de 9 a 12 graus ano. Atribui-se também a questão climática. Pode ser que o vírus não tenha a capacidade de sobreviver acima de 6 ou 8 graus, e aí também pode ser uma explicação do sumiço da peste negra. Então, medida de sanitarização e também a questão do clima fez com que a peste fosse controlada e então, enfim, o reinício, né, da recuperação econômica europeia neste período do século XIV, tá bom? Bem, continuando aqui, passar aqui essa lâminazinha para a gente ver. Olha só aí, nós vamos ter aí, com essa crise agrícola, aquilo que nós chamamos de rebeliões camponesas, que é o chamado de jaqueries, né? Isso aconteceu muito aí entre os séculos XIV e o século XV, onde está aí pintado de marrom, é onde aconteceu essas rebeliões, vamos chamar de rebelião de jaqueries, aquela rebelião do povo onde vai tentar se libertar do domínio dos senhores feudais. Já estamos vivendo aí quase o final do feudalismo,
O que mais aqui? Bem, e aí basicamente foi isso, tá bom, gente? Sobre a peste negra. E agora vamos entrar no nosso último, eu diria que o último conteúdo do ano letivo, né, da Idade Medieval, que nós vamos discutir agora sobre a cultura. Nós vamos agora analisar o que era essa cultura medieval. Primeiro é necessário entender que nós estamos vivendo um momento onde a religiosidade é muito forte, sobretudo a religiosidade cristã, né? Bem, a cultura medieval, marcada pela simplicidade e pela rusticidade. A igreja era ela o principal centro do controle cultural, dentro dos mosteiros, por exemplo. Basta lembrar que naquele tempo, que ia para ser padre, geralmente era o filho de um nobre, aquele que não herdava a sua terra e nem queria ser militar, mas ele acabava indo para ser padre, e aí ele ia estudar, aprender a ler e a escrever, que era o povo que mais tinha acesso à leitura naquele período. Nós temos também, como cultura medieval, o teocentrismo. Deus é o centro de tudo. E muita gente acha que a Idade Média é a Idade das Trevas, mas não, gente. É no século XII depois de Cristo, lá pelo ano 1112, que nós vamos ter as universidades. O renascimento comercial vai provocar também o surgimento das universidades. E a universidade primeira que surge é a universidade ligada à Igreja Católica. Portanto, veja que o campo do saber também foi melhorado bastante aí, né? Bem, no campo da filosofia, nós temos aí dois pensamentos a analisar. Primeiro, analisar o que foi que predominou na Alta Idade Média, entre o século V até o século X. Nós vamos analisar aí o pensamento de Santo Agostinho. Ele vai juntar a filosofia clássica, aquela que veio lá da Grécia, onde você tem lá Aristóteles, Sócrates, né? Todo aquele povo lá, e Platão. E ele vai juntar também com a base do cristianismo, e em cima disso, dos estudos de Santo Agostinho, ele vai dizer que a natureza humana por si só é corrompida. E ele vai dizer que o único momento que o homem pode ter a solução para essa corrupção é ter fé em Deus, porque ter fé em Deus é a garantia da salvação. Bem, já na Baixa Idade Média, vamos passar aqui para vocês terem uma noção, na Baixa Idade Média, nós vamos ter a filosofia escolástica com São Tomás de Aquino. Olha ele aí no cantinho, né? Vocês estão vendo? E ele vai dizer que é necessário haver harmonia entre razão e fé. Olha que coisa interessante. Até então, ninguém tinha parado para pensar sobre a razão. E o que é a razão, gente? A razão é o experimento da nova ciência que se aproxima. Nem tudo na vida é a fé, nem tudo na vida é a vontade de Deus, mas também aspectos científicos também pode explicar determinados fenômenos naturais, não é somente Deus. Então ele começa a dizer que o ideal é que houvesse a harmonia entre a razão e a fé, algo, né, que Santo Agostinho não concordava. Santo Agostinho achava que não, que essa história de razão não existia, tem que ter somente a fé como a causa para você chegar até Deus. E aí na filosofia escolar de São Tomás de Aquino, ele defende a convivência harmoniosa entre os dois aspectos, a razão e a fé, entre a ciência e a fé, né? Vai dizer também que é necessário valorizar Deus, sim, mas também valorizar o esforço humano. O esforço humano de conseguir tentar algo de bom para ele. Ele vai também analisar o livre-arbítrio, cada um vai ter liberdade de escolha, de fazer o que quiser da sua vida, né? O clero tem que ter uma orientação moral e também espiritual. Não basta só você dizer, eu vou ser padre e espiritualmente falando estarei salvo. Eu tenho que ter também uma moral no meio onde eu possa viver, né? Onde eu possa então ter exemplos a dar, né? E aí a liberdade de escolha nas concepções da igreja. Ele vai também condenar o preço justo, que ele vamos chamar de condenação da usura. O que é a usura? A usura é justamente você cobrar o preço exagerado. Ele vai defender, aí me desculpe, não é condenação, ele vai defender a ideia do preço justo, ele vai condenar o excesso do lucro, que ele vai chamar de usura, que é um pecado para ele, que ele julga como sendo um pecado mortal, né? O que vai, de certa forma, de contra, nesse momento, ao renascimento comercial e aos interesses dos comerciantes, mas era o pensamento da igreja, sobretudo na Baixa Idade Média, tá bom? Bem, na arquitetura, nós vamos ter na Alta Idade Média a predominância da arquitetura românica, é uma construção maciça, pesada, com linhas simples, horizontalidade, poucas janelas, ideia de segurança e tranquilidade.
Vou passar agora aqui nessa outra lâmina aqui, para você ver aí, ó, essa outra lâmina aí. Na Baixa Idade Média vai predominar a arquitetura gótica, leveza, graciosidade, verticalidade, grandes janelas, vitrais e luminosidade. Olha aí o estilo românico, veja que é tipo aqueles castelos, né, com as paredes grossas, né? Bem, aí você for olhar para o estilo gótico, é essa figura aí do meio, você vai ver mais verticalizada, né? Mais uma torre mais fina, né? E do outro, também aí no seu lado aí da direita, você vai ver aí os vitrais, né? Também mais verticalizado no estilo chamado de estilo gótico, tá bom? Bem, gente, aqui nós vamos ficar, a gente finaliza os nossos conteúdos de história. Começamos lá na introdução dos estudos históricos, discutindo o que é história, repassamos por toda a história da pré-história e depois por todas as nações formadas naquele primeiro momento chamado de Idade Antiga. Agora nós finalizamos a Idade Média e finalizamos com chave de ouro, tá bom, gente? Espero que todos tenham compreendido. Um abraço e até a próxima oportunidade.